Vou arrumar aqui essa lâmpada. Muito bem, muito bem. Uma afastadinha aqui. Meus queridos e queridas, estou aqui mais uma vez, ao vivo e a cores. Não posso demorar, não vou demorar, senão minha filhinha começa a reclamar ali, a chorar. Já aqui está o nosso amigo grande policial penal, ali do Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia, nosso amigo Simônio Pereira, está sempre conosco. Abraço, Pereira. Fiquei sabendo que você estava aí um pouco enfermo, deu apareceu uma doença repetindo uma apêndice, eu acho que é isso mesmo, né? E meus votos aqui, você recupere logo, Pereira, e retorne ao trabalho. Tá fazendo bastante falta lá, meu amigo policial penal Pereira, Simônio Pereira. Abraço. O Sebastião Pires, boa noite, pastor João. Deus te abençoe, meu querido. O Cleiton Pereira, boa noite, pastor. A paz do Senhor, Deus te abençoe, Cleiton. Hoje eu vou ser rápido aqui porque eu não posso demorar. Gleico Gomes, já a manifestação dos idólatras de político hipócrita. É realmente Gleico, me perdoe se eu estiver falando o seu nome correto. Há um grupo de um pessoal aí que realmente é assustador. Tem uma devoção que dá até medo. É uma idolatria e tem muitas pessoas perversas no meio que ameaçam de morte. E já sofri tanta ameaça de morte, de que me caluniam, faz montagem da minha foto, enfim. Mas eu estou aí tocando barco, falando o que eu penso aí e compartilhando ideias com aqueles que ainda não foram enfeitiçados pelo sistema da religião a ponto de se dobrar a um sistema qualquer que o sistema religioso nos direciona. Então, há um pessoal ainda que não se contaminou, não está atrofiado. O Edileuza Carvalho Paz. Eu já vou entrar num assunto aqui rapidinho para nós não prolongarmos. Queridos e queridas, é o seguinte, como ficou muita evidência aí pelas redes sociais e alguns memes aí, algumas postagens onde aparece o Jair Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão por um ladrão travestido de pastor chamado Pastor Everaldo. Passou nos meios de comunicações, eu me lembro muito bem desse evento, só não me lembro a data, foi antes da eleição do Jair Bolsonaro, antes da eleição do presidente, um pouco antes, como uma grande armação da bancada diabólica evangélica, porque de evangelho não tem nada, ali liderada por Marcos Feliciano, por Abílio Santana, por alguns camaradas da Universal, enfim, aquela bancada evangélica que de evangelho não tem absolutamente nada. Eles são especialistas em artimanhas, em roubar, matar, destruir. E essa bancada, a qual o Everaldo tinha muita influência e tem até hoje, né, mesmo preso, o Marcos Feliciano é um dos que encabeça essa bancada evangélica lá na Câmara Federal. E esses homens, esses ladrões e salteadores da fé, chamaram o Bolsonaro e fez uma proposta com ele, fez um acordo com ele, falando o Bolsonaro o seguinte: nós sabemos como enganar os evangélicos. Meu irmão, eu dou essa cara a tapa. Se Marcos Feliciano não chamou o Bolsonaro, ele e toda a corja, toda a raça de víboras da evangélica chamou o Bolsonaro, falou: Bolsonaro, é o seguinte, nós sabemos como enganar os evangélicos, porque nós estamos milionários, nós estamos muito ricos, estamos milionários, porque nós sabemos como enganar o povo evangélico. É muito fácil enganar os religiosos, principalmente o povo evangélico. Então, se falar muito em Deus,
Se falar uma língua estranha, então é melhor ainda, aí você conquista a confiança rapidinho. Então, chamaram o Bolsonaro, que é uma pessoa que nunca teve compromisso com Cristo, que é uma pessoa que nunca teve compromisso com o Evangelho, todos nós sabemos disso. E é o seguinte, eu comecei a pensar, quando eu vejo aquela cena do Jair Bolsonaro sendo batizado pelo ladrão, que está preso, pastor Everaldo, que todos nós sabemos, nós conhecemos, vimos o episódio, e está aí repercutindo nas redes sociais, para mim, meus queridos, não é novidade. Quando eu vi a Flor de Lis, a Flor de Lis é cafezinho pequeno, meu irmão. A Flor de Lis é santa diante de Marcos Feliciano, diante de Macedo, diante de Malafaia e muitos outros, diante de Valdomiro. A Flor de Lis é uma santa. Pode ter certeza que eu estou falando de conhecimento de causa. De causa. Essa morte, assassinato do marido dela, daquele esposo dela lá, que também não era boa coisa, provavelmente não era boa coisa, não era flor que se cheirava. Mas a Flor de Lis, diante de muitos da bancada evangélica que estão aí hoje, em muitos púlpitos, inclusive Marcos Feliciano, Malafaia e muitos outros, ela é uma santa. Pode ter certeza disso aí. Ah, mas que escândalo, ela fazia suruba e outra. Ninguém tem nada a ver com a suruba da Flor de Lis. A troca de casal dela, a orgia dela, ninguém tem nada a ver com isso, é um problema dela. O que pesa sobre ela é o homicídio do marido também, que não era muita boa coisa. Então ela tem que pagar pelo homicídio, pelos crimes. Eu sinto muita pena, sinto muita dor na alma por aquelas pessoas que estão naquela casa, mais de 50 pessoas, que supostamente como filho, eu sinto muita dor, não comemoro isso aí. Mas ela, eu volto a dizer, ela é uma santa diante desses malandrões, volto a repetir, põe ela em Malafaia, ela é uma santa. Mas ele não matou meu irmão? Você não conhece os bastidores. Você não conhece. Eu estou já há 32 anos no meio religioso, então eu falo com conhecimento de causa. Põe Flor de Lis diante do Macedo, ela é cafezinho pequeno, ela é uma santa. Põe a Flor de Lis diante do Vaticano, das podridão do Vaticano, ela é uma santa. Para você ter ideia o que rola nos bastidores dos empresários da fé. A coisa é podre. E essa bancada evangélica ali é podre. Tanto que o Daciolo rompeu, saiu fora. Aí quando eu vejo, meus irmãos e irmãs, o Everaldo, o ladrão, pastor Everaldo, batizando o Bolsonaro, não foi por um acaso. Você que é evangélico, você às vezes eu não li os comentários aqui, porque não vou ler depois, você pode até dizer, mas o pastor Gilmar só fala mal, está falando besteira. Mas vamos pensar comigo aqui, você que é evangélico, da Assembleia de Deus, por exemplo, como o Everaldo é da Assembleia de Deus, ou você é da Batista, ou você é adventista, como que é, meu irmão, como que é? O que é a Bíblia? Vamos falar no sentido o batismo religioso, porque a minha mentalidade é muito mais além. O batismo para Deus é outra história, mas vamos falar a voz de vocês, vamos falar a voz do meio religioso. Quando e como a pessoa se batiza? O que a Bíblia fala sobre o batismo nas águas? Como que funciona? E afinal de contas eu quero fazer uma pergunta aqui. O Bolsonaro é evangélico ou é católico, afinal de contas? O Bolsonaro é evangélico? Você que defende com unhas e dentes todas as ideias do Bolsonaro, ele é evangélico ou é católico? Me diga aí. Depois você vai escrever embaixo, depois eu vou responder agora que não vai ter jeito, não vai dar tempo. Mas, afinal de contas, o Bolsonaro é evangélico ou é católico? Ele é católico. Mas que diabo que ele foi fazer lá, então, no Rio lá e se batizou? Se ele já era batizado na católica? Você está percebendo? Você já analisou o golpe? Você já analisou a perversidade do cara que não é nada para Deus? Foi algo muito bem tramado, foi algo bem coagitado, diabolicamente orquestrado. Se ele é católico, ele já foi batizado na católica. O que ele foi fazer lá em Jerusalém, no Rio Jordão, ser batizado pelo ladrão pastor Everaldo, do Rio de Janeiro? Antes das eleições.
Aí muitos evangélicos, irmão, que coisa linda, o Bolsonaro batizando no Rio Jordão, que maravilha, aleluia. E daí? O que aconteceu depois? Aí muitos irmãos evangélicos, ai que bênção, nosso irmão Bolsonaro virou evangélico, foi batizado. Mas aí você diz que ele é católico, eu não estou entendendo, gente. Vocês estão perdidos. Os bolsonaristas, não vou nem falar dos bolsonaropatas, os satanáses bolsonaropatas, pessoas adoecidas de mente, empedradas de alma, horrorosas, que não tem nem debate, não tem nem diálogo. Mas você, bolsonarista, que ainda defende esse governo hipócrita, mentiroso. E aí, o que aconteceu após o batismo? O que a Bíblia ensina sobre batismo? Vamos usar o batismo religioso do cristianismo. Volto a repetir que o batismo para Deus é outra situação, mas vamos usar o linguajar de vocês, o linguajar nosso, religioso, evangélico, qual eu faço parte, com muita cautela, escaldado. O que a Bíblia ensina sobre o batismo? Meus queridos, se for sorte do Bolsonaro, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, dizendo que ele foi batizado na católica, ele é católico. Ele é católico, que diabo que ele tinha que ir lá no Rio Jordão, nas mãos do bandido, do ladrão que está preso, passou virado, ser batizado, meu Deus, se ele é católico, batizado na católica, e continua sendo católico. O que ele foi fazer lá? Qual a intenção? Eu sei. E muitos sabem, mas muitos estão cegos, ou se faz de cego, se faz de tolo, e se finge, não, ele é um homem de Deus, enviado de Deus, já começou tudo errado. Começou com mentira, começou com falcatrua, começou pisando nos ritos sagrados da religião, do cristianismo. A congregação cristã fala assim, o santo batismo, que eu sei que não é o santo batismo, mas tudo bem. Mas eles falam, passou pelo santo batismo. Meu irmão, para batizar na Assembleia de Deus, você faz até um cursinho, tem até umas instruções antes. Não é chegar assim, eu quero me batizar e batizar. Não, você é pobre? Não, meu irmão. Para você ser batizado nas águas da Assembleia de Deus, você tem que primeiro levantar a mão, eu estou aceitando Jesus, eu quero ser crente, eu quero ser membro das Assembleias de Deus. Aí fica por 3, 4 meses de observação, aí depois você é batizado nas águas. Antes, de hipótese alguma, ninguém te batiza, nem o pastor te batiza. Espera, depois que você levanta a mão, aceitou Jesus, tá? O pessoal fica de olho em você, vê se você tem uma conduta, aí depois te batiza. A Igreja Católica recebe lá alguém na cabeça com criança, que para que tanto faz, tanto fez. Mas tudo bem, recebe lá católica. Depois tem a crisma que fala, né? Passa por catecismo, é instruído e tem a confirmação. Você está concordando com a fé católica e se tornando católico. Está confirmando a sua fé com a crisma. E o evangelho da mesma forma. Tem igrejas, meus irmãos, você faz um curso antes de se batizar. E Bolsonaro? Sendo batizado no Rio Jordão, um marmanjão lá de 50 e poucos anos, continuou sendo católico. Já foi batizado na católica. Mas qual é a intenção do batismo do Bolsonaro, meu irmão? Você, bolsonarista, que vai ouvir esse vídeo, você, bolsonaropata, endiabrado, que vai assistir esse vídeo, você que votou no Bolsonaro e quer defender esse governo ainda. Por que Bolsonaro foi lá para ser batizado pelo ladrão Everaldo? Você sabe por quê, né? Sorte do Bolsonaro, mesmo, sorte que ele não encontrou João Batista. É que ele já foi combinado, tramado com o bandido, o ladrão Everaldo, e com a bancada evangélica, que é uma corja de ladrão e salteadores da fé, liderada por Marcos Feliciano, e toda a corja de ratazanas do inferno ali, que está ali só para envergonhar, para profanar o evangelho. Não tem nada de evangelho essa bancada evangélica. Então, eles já foi combinado para Bolsonaro o seguinte: esse povo evangélico, a maioria são tolos, são bobos, então é o seguinte, nós vamos enganar esse povo. Para você ganhar a eleição, você tem que batizar. Mas pera lá, o que a Bíblia ensina? Não importa a Bíblia. Você percebe, meus irmãos, que eles pisam na Bíblia, eles cospem na Bíblia. Os empresários da fé, essa corja que defende o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, eles estão um pouco ligando. Quando é interesse deles, eles pisam, eles rasgam a Bíblia.
Se alguém dissesse, olha, mas o Bolsonaro vai batizar, mas peraí, ele vai se tornar um evangélico? Não. Ah, ele vai se tornar, ele vai fazer membro de alguma igreja? Não. Ele se arrependeu dos pecados? Não. É que diabo ele quer se batizar? Mas por armação, para enganar o povo evangélico, para iludir o povo evangélico, para ganhar a eleição, às custas da tolice dos evangélicos, foi lá, orquestrou tudo, pisando na Bíblia, cuspindo na Bíblia, pisando nos ensinamentos bíblicos, não respeitou hipótese alguma, rasgou a Bíblia, jogou no lixo e foi lá e se batizou. Se fosse João Batista ali, se fosse João Batista estivesse batizando e Bolsonaro tivesse chegado em 2017 aproximadamente, não sei que ano mais ou menos, que foi batizar, João Batista ia dizer raça de víbora, ia levar o dedo na cara do Bolsonaro, com a consciência tranquila diante de Deus, sem nenhum sentimento partidário, mas com compromisso com a palavra. Se João Batista estivesse lá, quando o Bolsonaro fosse batizar no Rio Jordão, lá em Israel, João Batista ia dizer para Bolsonaro, o dedo na cara dele, raça de víbora, quem vos ensinou a enganar os evangélicos? Quem te ensinou, Bolsonaro, sua raça de víbora, você fazer toda essa artimanha maligna para ganhar a eleição às custas de um povo que não pensa e questiona? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, Bolsonaro. Se converta dos seus pecados e aí sede batizado. Isso seria o que João Batista diria para o Bolsonaro, para aquela cambada de ratazanas da bancada evangélica, que não tem nada de evangelho, são um monte de bandidos, que só votou contra o povo até hoje, votou na reforma da Previdência, votou para proteger o Temer 2 vezes, aquela bandidagem, aqueles ratazanos do inferno da bancada evangélica, a maioria pastores, votaram contra o povo o tempo todo, só contra o povo, contra o trabalhador. Votou por 2 vezes para proteger o Temer, que é um ladrão, mas não vai preso porque os poderosos da maçonaria o protegem. Era para estar na cadeia. E tanta ligação que o Bolsonaro tem com o Temer até hoje que mandou o Temer representar o Brasil lá no Líbano. O Temer, o Michel Temer. Por quê? Faz parte da mesma corja. Tem o mesmo espírito. Então, meu filho, João Batista diria isso para Bolsonaro quando ele fosse batizar lá. Raça de víbora, quem te ensinou? Por que deixasse você, porque tramou toda essa coisa maligna, diabólica no teu coração para enganar o povo evangélico? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento e assim ser, e depois ser batizado. Mas como eles não respeitam a Bíblia mesmo. Ele, orientado pelas ratazanas da bancada evangélica, orientado pela grande besta que subiu da terra, que é a religião, ele desfez da Bíblia. Estava pouco lixando para a Bíblia, que a Bíblia ensina sobre batismo. E já deixou um bandido no jeito, um ladrão no jeito, que é o pastor Everaldo, que é o mesmo espírito que atua no Bolsonaro, na corja da bancada evangélica, e chegou lá. E aí fez aquele rito todo, para te enganar, para te ludibriar. Porque crente inteligente, que pensa e questiona, logo percebe, não, isso é uma farsa, isso é uma coisa diabólica, para enganar o povo evangélico. Porque depois, foi tudo tão orquestrado. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro batizou Cornélio, meu irmão, houve um maior problema, houve um maior debate. E olha que Cornélio era um homem temente a Deus, orava ao Senhor, dava esmola para os pobres, era uma pessoa abençoada por Deus, uma conduta linda. E Pedro batizou, e outra estava cheio do Espírito Santo. E Pedro batizou, arrumou o maior problema. E Pedro teve visões de um lençol que descia, enfim, vai lá no Cornélio e fala para ele do Evangelho e aprende também você, Pedro, que Deus não está preso só a Israel, mas que ele ama a todos. Então, enfim, teve todo um processo. Aí, quando os judeus lá de Jerusalém ficou sabendo que ele batizou Cornélio, houve o maior rebu, meus irmãos. Porque tinha toda uma regra para ser batizado. Mas o Bolsonaro foi lá para o Rio Jordão, e aleluia, batizou. E aí o que aconteceu? O que Bolsonaro fez para ser batizado no Rio Jordão pelo ladrão pastor Everaldo? O que ele fez para ser batizado? O que a Bíblia ensina sobre o batismo?
O que a Bíblia, o que a tua Bíblia, o evangélico, bolsonaropata, bolsonarista, bolsonariano, você que foi... O que a Bíblia ensina, o que o evangelho ensina sobre batismo nas águas? E como você pode ter a audácia, a falta de respeito em concordar com essa artimanha diabólica do Bolsonaro para enganar os evangélicos e se batizar nas águas? Você está entendendo? Você que talvez você defende tanto ele e é da Batista, por exemplo. Como que é o batismo da Batista? Você sabe muito bem como funciona. Vai lá um pobre querer se batizar assim, igual o Bolsonaro fez. Você pode se batizar na Batista e continuar sendo católico? Duvido, nunca. Você pode se batizar na Assembleia de Deus, igual o ladrão Everaldo lá, o que está preso, batizou ele, e continuar sendo católico? Duvido, nunca. Eu sou católico, não quero batizar no meio evangélico. Não existe, meu irmão. Existe todo um... Quem é do meio evangélico sabe, existe todo um processo. E, segundo o cristianismo, existe todo um rito, todo um processo. Você assume o compromisso com tal determinada denominação. Você faz um voto com uma determinada denominação. Não é dessa maneira. À luz do evangelho, o batismo do Bolsonaro foi diabólico, perverso. E me prova ao contrário. À luz do evangelho. Que a única intenção do Bolsonaro com aquele batismo foi enganar você, evangélico. Foi te chamar você de tolo, de bobo. Eu posso perguntar novamente. Ele é católico ou evangélico? Ah, Bolsonaro é católico. E por que se batizou lá? Porque se batizou no Rio Jordão lá pelo ladrão, o parceiro dele, o Everaldo. Acompanhando da corja da bancada evangélica, o lixo da bancada evangélica. Se ele é católico, por que ele se batizou lá? Ele se tornou evangélico? Se tornou cristão? Sei lá o que. Não, continuou sendo católico. Então prova que foi um tapa na sua cara para te enganar, para te cegar. É lógico que ele, comandado pela grande besta que subiu da terra, que é a religião, o sistema podre da religião, usou dessa artimanha para te enganar, para te iludir. Os chefões da religião estão mamando, bilhões de dívida que deve para a Receita, ele está pagando todas essas dívidas, ainda que o Guedes está resistindo, mas ele falou, olha, os bilhões que a Universal deve de multa, de processo, apaga, não deve mais nada. Os bilhões que o Mundial deve, que outras dos chefões estão devendo, não, apaga tudo, não está devendo mais nada. Eles estão na Gozolândia, e você aí chupando o dedo, besta. Além de ter levado um tapa na cara, além de ter um presidente que pisou nesse livro chamado Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus, você diz que é santo e sagrado, você diz que o santo do batismo, mas ele cuspiu em cima. E você está lá, homem de Deus, Deus enviou. Ou você tem algum problema, algum distúrbio, você procurar um psiquiatra, tratar, ou é muita burrice. Porque qualquer evangélico que pensa e questiona vai saber, o Bolsonaro fez aquela palhaçada lá no Rio Jordão, aquele batismo, só para enganar tolo, para ganhar voto dos evangélicos. E você sabe que ele continua sendo católico, já foi batizado católico, continua sendo católico, não quer nada do evangelho, não tem nada com o compromisso com o evangelho, está lá destruindo a Amazônia, arregaçando com a floresta. Eu nunca vi na minha vida um camarada, uns garimpeiros bandidos, grileiros de terra bandidos, destruindo a Amazônia, poluindo os rios, destruindo a floresta, eles pagaram de derrubar o helicóptero da polícia, falou, põe pro chão, derruba esse helicóptero, ainda o vagabundo do ministro do meio ambiente, que é um pilantra, foi lá, pegou um avião, levou esses criminosos, transportou para uma reunião, meu Deus do céu, para conversar, criminosos, bandidos, destruidor da floresta, grilheiros, destruidor, polui os rios. Aí o ministro do governo Bolsonaro, a mando dele, lógico que ele que é o chefe, pega esses bandidos e leva lá para uma assembleia de avião, de graça, avião do país, avião da FAB. Gente, tá de brincadeira um negócio desse. Esse governo é uma piada. Começou tudo errado, meus amigos. Eu vejo aquela grande estátua de Nabucodonosor, aquela grande estátua, o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel interpretou o sonho, cabeça de ouro, sabe, couraça, bronze e tal, mas os pés eram de barro misturado com ferro. Os pés que sustentavam aquela estátua era barro misturado com ferro. Assim é o governo Bolsonaro. Tem um lixo, tem uma desgraça que sustenta esse governo, que é o sistema religioso, que é onde estão os maiores bandidos.
O sistema religioso é onde se concentra os maiores bandidos da face da terra, sempre foi. Tanto no islamismo, no judaísmo, no budismo, no cristianismo e todos esses ismos, no hinduísmo, os maiores bandidos estão no topo, estão lá em cima, deitando e rolando, escravizando pessoas. E é esse sistema podre é que sustenta todo esse governo, esse amparo, esse governo perverso, que não tem nada do Evangelho, nada com Cristo. Eu já estou encerrando, mas antes eu quero deixar aqui um recado para o Samuel Martins. Samuel, estou com um print seu, você é matador, perigoso. Você mora em Sumaré, e depois logo vai chegar uma intimação, pode aguardar, Samuel Martins, vai chegar uma intimação para você rapidinho, tá, já está tudo guardado, já conversei com o doutorista, delegado aqui de Hortolândia, depois vai chegar um print para você aprender a respeitar e você apresentar as provas contra a minha pessoa, tá bom? E pelas ameaças também, depois fica tranquilo, depois vai bater na porta do oficial de justiça, ou talvez eu mesmo, pessoalmente, vai te entregar a intimação. Queridos e queridas, Deus abençoe a todos e a todas, e aos bolsonaristas, pessoas de bem, foi dado um recado. Aos satanases bolsonaropatas, eu sei que nada penetra na mente, estão cegos, estão tapados, estão com a mente cauterizada, então não tem compromisso nenhum com vocês. Meu compromisso é com pessoas que ainda têm uma consciência, que ainda querem, têm sede por justiça e por verdade. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se o Criador, se o Eterno permitir.